Olá, tudo bem? Eu sou Wilson Silva, professor da Curios Centro Educacional. E na videoaula de hoje nós vamos falar sobre conhecendo os princípios bíblicos. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão acerca desse tema tão importante. Vamos apresentar alguns princípios que são norteadores para a vida cristã. Vamos lá juntos aprendermos sobre isso? Nesta videoaula, nós vamos falar sobre 7 princípios bíblicos. Na realidade, não é que só existem 7 princípios, né? Não existe nenhuma mistificação no número 7, o número da perfeição, por isso que existem 7 princípios. Não, é somente, a gente vai abordar 7 para facilitar a nossa compreensão. Eu penso que esses 7 princípios eles são fundamentais, eles são básicos para nós compreendermos e alicerçarmos melhor a nossa cosmovisão cristã. Porém, claro, depois continuando o estudo das escrituras, a análise dos textos bíblicos, nós vamos encontrar muitos outros princípios que serão importantes também para a nossa compreensão e a nossa fundamentação nas verdades eternas. O primeiro princípio que eu quero abordar é o princípio da soberania. Tudo foi criado por Deus, para Ele. Portanto, Ele tem controle sobre tudo, é Ele que governa. Nada sai do seu controle. As nossas ações, elas são limitadas por aquilo que o Altíssimo já determinou. Para entendermos um pouco mais, nós temos aí uma enormidade de textos que enfatizam a soberania de Deus como um princípio que deve reger a nossa vida. Destaco aqui Jeremias 23, 24, que diz assim: ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Portanto, Deus está sobre todas as coisas e nada sai da presença e dos olhos do Altíssimo. O segundo princípio a destacar é o princípio da aliança. Deus, ele sempre fez aliança com pessoas. Olhando a historicidade bíblica, a gente vai ver a aliança com Adão, a gente lembra da aliança com Noé, a aliança com Abraão, a aliança com Moisés e principalmente a nova aliança, que é a aliança em Cristo, do qual nós temos um pacto, um acordo com o Senhor. Eu estabeleci aqui um texto para a nossa fundamentação que se encontra em Gênesis 15, 18. Então o Senhor Deus estabeleceu com Abraão a aliança de dar a ele e a seus descendentes um determinado território. Portanto, o nosso Deus é um Deus de aliança, e a aliança é um princípio eterno, um princípio bíblico. Temos também a mordomia como um princípio bíblico. Por mordomia, nós entendemos que tudo é dele e para ele. Nosso corpo, os nossos talentos, os nossos dons, tudo que nós adquirimos, tudo que faz parte do nosso redor, da nossa realidade de vida, é para ele. Portanto, nós somos apenas administradores que devemos cuidar e zelar para que o Senhor possa ser glorificado através das coisas que Ele colocou em nossas mãos. 1 Timóteo 4,14 traz uma ênfase acerca da mordomia cristã. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Os nossos dons, nossos talentos são para o Senhor, para que Ele seja glorificado por aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Outro princípio importante a destacar
é o autogoverno. É a nossa busca, é a nossa disposição em buscar o controle sobre nossas ações. Nós entendemos que a nossa natureza ela é tendenciosa para as coisas erradas. Porém, as Escrituras ela nos orienta e nos direciona para controlarmos os nossos impulsos, termos a mansidão diante das circunstâncias. Então, o autogoverno é um princípio eterno que deve ser guia para as nossas vidas. Aqui em Provérbios 25, 28, diz um texto que relata sobre a importância do autogoverno. Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então, portanto, as Escrituras nos orientam nesse texto e em outros que devemos controlar os nossos impulsos, lutar contra a nossa própria carne, para que a vontade do Senhor prevaleça. Outro princípio importantíssimo para as nossas vidas é o princípio do caráter de Cristo. As Escrituras, elas são determinantes para nos mostrar qual é o caráter de Cristo. E através da leitura dos textos, nós precisamos realmente buscar uma transformação diária para que nós possamos parecer com Jesus. Essa deve ser a nossa causa principal, a nossa busca diária. Parecermos com Jesus, a sua conduta, o seu modo de agir, os seus pensamentos, as suas ações devem ser espelhos para a vida dos verdadeiros cristãos. Esse texto aqui de Romanos 29 enfatiza a questão do caráter de Cristo nas nossas vidas. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus ele tem trabalhado através das adversidades, através do nosso cotidiano, para que nós possamos ser transformados à imagem de Jesus. O princípio de semear e colher também é extremamente importante. Quando se fala em semear para colher, existem aquelas distorções de achar que o nosso relacionamento com Deus deve ser um relacionamento de barganha. Eu faço as coisas para receber algo em troca. Não é isso que esse princípio bíblico tão importante nos ensina. Ele está falando sobre a realidade da vida. Se nós observarmos o agricultor, ao trabalhar, ao lançar a semente, ali ele vai no tempo certo ter a sua colheita. Isso serve nas coisas básicas da vida. Tudo que a gente faz, nós temos um resultado daquilo que foi uma ação nossa. Portanto, dentro do aspecto da vida cristã, nós somos também impulsionados a semear no reino, a juntar tesouros no céu e não na terra, buscarmos as coisas que realmente são eternas, semeando com o coração voluntarioso, com o coração sincero diante de Deus, com certeza teremos a colheita. Gálatas 6:7 é bem contundente acerca desse princípio. Diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, certamente colherá. Se semear coisas ruins, ele vai colher coisas ruins. Porém, se ele semear coisas boas, ele vai colher coisas eternas. Outro princípio também muito importante é o princípio da individualidade. Hoje nós vivemos numa época em que as pessoas são números, ou as pessoas são um ajuntamento de pessoas que não possuem diferenças. Hoje as pessoas querem colocar todo mundo no mesmo patamar de igualdade, só que essa igualdade tira a característica particular de cada uma. E se nós analisarmos, essa é uma visão humanística,
que vem das ideologias desenvolvidas pelos homens. Entretanto, nas Escrituras, nós vamos perceber que Deus ele constituiu cada indivíduo dentro de características particulares. Cada um tem as suas potencialidades, cada um tem as suas características. Portanto, a individualidade ela deve ser respeitada sim, como um princípio bíblico. Um texto que pode esclarecer um pouco mais essa abordagem está lá em Romanos 12:4, que diz assim: a respeito da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo, esclarece que como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos têm a mesma função. Então, dentro de um ajuntamento de pessoas que professam a fé em Cristo, cada um tem a sua função, de acordo com as suas características. Portanto, entendermos que cada um possui a sua individualidade e isso faz com que um princípio bíblico também se estabeleça nas nossas vidas. Bom, essa foi a abordagem aí dos princípios bíblicos, né? Separamos 7 princípios a destacar. Espero que vocês possam ter sido estimulados a correr para as Escrituras e pesquisar mais acerca desses princípios, aprofundando o entendimento acerca deles, assim também como colocando em prática para a vida, para que através disso possamos ter uma cosmovisão cristã.